Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, 26 de fevereiro de 2018. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, minha gente, ouvinte contando. JR, eu acho que a minha mãe não me ama. Eu sou uma adolescente obediente, que ajuda com as coisas da casa, mas minha mãe só sabe me criticar. Meus erros são mais importantes que meus acertos. Ela me trata diferente dos meus irmãos menores e sempre me compara com todas as meninas que eu conheço. Onde estou errando para não merecer o amor da minha mãe, hein? Porque existem pais que só sabem criticar os seus filhos. A crítica é a melhor forma de educar os filhos. O que fazer quando me sinto uma estranha dentro da minha própria casa? Você vive uma história como essa? Já viveu uma experiência assim? Quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Eveline Ventura é jornalista e escritora. Muito bom dia, seja bem-vinda. Queremos começar ouvindo a sua opinião sobre o tema de hoje. Bom dia, JR, bom dia demais debatedores e a todos os ouvintes. Esse é caso da nossa ouvinte aí, fala de vários tópicos, né? Eu grifei algumas coisas que eu achei interessante na fala dela aqui, né? Mas eu queria começar falando sobre o tratamento diferente dos irmãos menores, né? Se a gente para e fica nesse tópico aí, tem várias vertentes. Às vezes ela pode estar se sentindo aí mais cobrada por ser uma filha mais velha, mas isso tende a ser natural, né, JR? O filho mais velho acaba tendo que assumir mais responsabilidade que os filhos mais novos. E a mãe, por sua vez, quando tem o seu primeiro filho ali, a tendência é cobrar mesmo um pouco mais desse filho, porque é a primeira vez, é o primeiro filho, ela tende a ser ali mais enérgica, porque ela tem medo de falhar como mãe, ela tem medo de errar e ela tende assim, digamos, a forçar um pouquinho mais ali na disciplina desse filho mais velho. Isso não significa necessariamente que ela tem uma preferência pelos outros filhos do que pelo mais velho, né? Em detrimento do mais velho. Apesar de que a gente vê na Bíblia alguns casos relacionados a essa questão de preferência. Mas, enfim, esse tratamento diferente não necessariamente, querido ouvinte, significa que a sua mãe não lhe ama como ama os mais novos. É só uma questão aí de cobrar um pouco mais do filho mais velho, uma responsabilidade maior. Reverendo Edson do Nascimento, da Igreja Presbiteriana Luz, o senhor tem 17,8 irmãos. Diga aqui para os nossos queridos e amados ouvintes da 93 FM, é normal um irmão ser mais pressionado que o outro? Eu tô tirando aqui a ideia do preferido, tá bom? Acho que isso aqui não é o caso, não. Mas aquela coisa de ser mais exigido, ou porque é mais velho, ou porque é mais forte, ou porque tem habilidades nessa ou naquela área. Que pensa o senhor? JR, bom dia demais debatedores, bom dia aos ouvintes dessa rádio maravilhosa. JR, eu sou filho mais velho, né? E a gente tem uma síndrome de filhos mais velhos. Filhos mais velhos, normalmente, durante um grande tempo da sua vida, eles se sentem menos amados do que os outros filhos, né? Do que os outros irmãos, né? Na realidade, deixa eu falar pra você, né? Só tenho 4 irmãos são só 4? Tá. Apesar da minha mãe ser uma mãezona, né? De ter algumas pessoas que realmente se sentem filho dela, mas legítimos só são 4 só. E realmente, por exemplo, com os meus outros irmãos, né? Eu me lembro de vários momentos onde eu me sentia menos amado do que os meus irmãos. Aí, agora, é claro, né? A gente vai pegando a maturidade, entendendo? Já pai, agora já avô também, né? Então a gente entende que não é nada disso, que
por ser um filho mais velho, a gente acaba assumindo outras responsabilidades para ajudar os pais, né, a criar os irmãos. Então, essa questão. E a cobrança é um ponto positivo, porque a falta de amor talvez seria a questão da indiferença. E talvez a cobrança seja uma até positiva. Uma demonstração. Para amadurecer, inclusive. Exatamente. Uma demonstração de que ela gosta da filha e ela quer mais, né? Como a nossa querida menina da mesa falou, a gente pode, né, de alguma forma, demonstrar que a gente está preocupado, não quer errar. Os pais não têm manual, eles não sabem criar o filho exatamente como precisa. Ele pode, por excesso, de alguma forma estar dando uma outra visão, mas eu acredito que ela deve ser amada sim por essa mãe e da mesma forma, na mesma proporção pelos irmãos. Índio da Costa, deputado federal, bom dia, bem-vindo. Aqui um ouvinte dizendo: eu vivo isso, eu sou a mais velha dos filhos, tenho 35 anos e sempre foi assim, sou cobrada por minha mãe e sinto que ela não me ama como ama aos meus irmãos, é a opinião dela. O pastor Edson falou que isso é uma síndrome. O senhor que não pode ter essa síndrome do filho mais velho, como vê esse assunto, hein? Olha, eu podia falar da síndrome do filho do meio, né? E aí também o outro pode falar da dificuldade de ser caçula, porque o caçula tende a ser mimado e tem maior dificuldade na vida, porque mimar alguém, enfim, não ajuda essa pessoa a enfrentar os problemas da vida. O primeiro filho é sempre aquele que os pais querem ter como exemplo, até para ajudar na educação dos filhos menores. E vamos lembrar que toda mãe também é filha, né? Não sei nem qual é a idade da mãe dela, mas de qualquer maneira, independente da idade, às vezes os vínculos com os pais é tão forte que você, embora já seja mãe também, tenha filhos, não necessariamente você eduque da sua forma, mas é uma cultura, né? Muitas vezes a forma de demonstrar amor é na crítica, é na implicância, né? Quer dizer, cada um se relaciona de uma maneira. E eu conheço muitas pessoas que têm filhos e implicam muito com esses e são os filhos que mais amam. Porque, enfim, é a maneira do relacionamento, né? Cada um tem uma forma de se relacionar. Então, o que eu diria para ela, independente da lógica do que pode estar levando a mãe a tratá-la dessa forma, é que entenda que mãe é puro amor. Antes de tudo, mãe é puro amor. Pode ter certeza que a sua mãe te ama. Agora, a forma de demonstrar esse amor é que pode não ser benéfica para você como filha. O ouvinte aqui dizendo: eu fui embora de casa aos 17 anos, conta ela, com um namorado, porque ela era muito maltratada e por conta disso ela vive um casamento infeliz até hoje, ela está com 35. Então veja, na perspectiva dela, né? Aos 17 ela sai de casa porque era maltratada, embarca num relacionamento que não deu certo e que ela hoje está com 35 anos, quer dizer, passa esse tempo e essa marca continua, até como se fosse responsável pela má escolha dela, é responsável pelo fracasso do relacionamento dela e responsável pelo fracasso da própria vida dela. É porque aí as pessoas tendem também a jogar uma carga em cima das mães que é muito superior ao que ela compete a elas, né? Até um certo momento, os pais, obviamente, têm uma influência muito grande nas nossas vidas, mas a gente precisa aprender a caminhar pelas nossas próprias pernas e assumir as consequências das nossas escolhas, né? A mãe dela não tem culpa porque ela escolheu esse relacionamento. Pode ter influenciado sim, porque a gente sabe que durante a infância é construída ali toda a questão da autoestima, né? Com palavras ali, com carinho, com afeto. E quando a criança tem ausência disso, qualquer pessoa que aparece e diz: ah, você é linda, maravilhosa, a menina nunca ouviu isso em casa, ela vai, embarca, né? Acredita. Então, realmente, pode ter influenciado, mas daí ela viver uma vida jogando nas costas da mãe a culpa disso, eu acho que é um fardo muito pesado para que ela mesma carregue. Aqui, né? Outro ouvinte: me esforço para ajudar os meus pais em tudo, cuido da melhor forma possível, mas eles sempre inventam acusações sem fundamento sobre a minha vida, reclamam de eu ir para a igreja, meu pai sempre reclama de eu frequentar a escola bíblica dominical, isso me entristece profundamente, pois de todos que deveriam estar cuidando deles, eu sou o único que está aqui.
Às vezes a demonstração de amor, ela é demonstrada de uma forma errada, né? Então a gente vê essa questão. E quando se trata de pais que não são cristãos, a gente precisa ter um outro peso, que às vezes não é com ela em si, mas é com relação à questão do evangelho, com relação àquilo que as escolhas que ela está fazendo, né? Então eu acho que essa questão a gente precisa trabalhar mais e precisa ver mais, porque às vezes a gente pensa que a perseguição é nossa. Não, a perseguição é que o pai tinha outro projeto para a vida dela, tinha outros planos, né? Todos os pais vão errar, a gente precisa entender, por melhor que sejam os nossos pais, eles vão errar. Nós, filhos, precisamos saber lidar com algumas questões do nosso pai, né? E talvez até ter um diálogo mais aberto para que esteja mais próximo daquilo que é o ideal de criação. Olha, outro ouvinte dizendo, acredito que seja uma impressão dessa adolescente. Mãe ama todos os seus filhos. Pode ser que haja um cuidado a mais com o filho mais novo, ou que a mãe pense que o filho mais velho saiba se cuidar melhor. Eu sou de uma família de 9 filhos, diz aqui a nossa ouvinte. Todos nós fomos muito amados igualmente. Hoje já não tenho mais minha mãe, mas fui muito amada e sofro com essa ausência da mãe dela. Até hoje, conta a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo, minha mãe teve 7 filhos. Cadê? Minha mãe teve 7 filhos, eu sempre fui a mais cobrada, a mais espancada. Não lembro de um abraço da minha mãe na minha infância, conta a nossa ouvinte. Outro ouvinte, JR, eu tenho um irmão gêmeo. Eu acho que ele é o queridinho da mamãe, conta ele. Outro ouvinte aqui dizendo, JR, eu sou a filha mais nova e sempre achei que minha mãe amava mais o meu irmão mais velho, porém com o tempo eu fui vendo que na verdade a minha mãe dispensava mais tempo ao meu irmão, pois ele era quem dava mais trabalho. Começou a usar drogas cedo, enfim, eu por outro lado fui aprendendo a me virar sem ela, mas isso prejudicou o nosso relacionamento, porque por conta disso nós ficamos distantes, conta a nossa querida ouvinte, apresentando aqui a sua opinião também sobre esse assunto. Olha, na vida também tudo é expectativa versus realidade, né? Quer dizer, às vezes o filho olha de uma maneira que a mãe não está vendo. Às vezes o filho sente de uma forma que a mãe também não sente, né? Então, muitas vezes, e outra coisa que já se passou aqui, mas que é importante lembrar também, é a questão da transferência. A pessoa sai de casa, foi o caso do ouvinte, ela saiu de casa, ela casou, né? E ela, depois, o relacionamento dela não foi bem. Tem que ver também em que condição que ela saiu de casa e por que ela saiu de casa. Muitas vezes, você sai de casa para se livrar, sem querer dizer isso para ninguém, nem para si próprio, mas para se livrar do pai, se livrar da mãe, do que ela acha que é o desamor da mãe, ou que ela sente que é o desamor da mãe, e que pode ser ou não, né? Aí ela casa com alguém. E coloca nesse marido também a expectativa da relação que ela não conseguiu ter e que ela queria muito ter com a mãe dela. Então, a expectativa é muitas vezes diferente da realidade, e aí sempre valem boas conversas, né, JR? Eu sinto que as pessoas não têm conversado, né? Elas sentem, elas reagem, elas agem a partir de um sentimento sem conversar. E a conversa é fundamental. Conversa sincera, conversa aberta entre pai e filho, entre mãe e filho, filha, amigo, irmão. A conversa é fundamental para o relacionamento. E as pessoas, às vezes, elas reagem sem terem sentado, conversado, para entender de fato o que passa no coração do outro. Até porque, como você citou mesmo, Índio, essa mãe já é uma filha, né? Então ela já passou por muita coisa. Nesse sentar e ouvir dizer, mãe, eu acho que você está exagerando, ela vai parar, em alguns casos, eu acredito, refletir, e às vezes pode ter um ajuste aí, ela pode perceber que ela pode estar exagerando muito, contrabalancear, né? Aí eu estou cobrando muito, mas estou dando menos afeto, menos carinho, menos abraço, então eu vou dar uma equilibrada nisso aí. Mas é preciso ter esse diálogo, porque às vezes a menina vai lá para a rede social, posta, a mãe nem viu, né? Aquele desabafo, minha mãe isso, mas para a mãe mesmo ela nunca falou isso. E tem um detalhe aí, né, gente, que às vezes a pessoa tem criança que ela já no berçário ela já aprende a manipular, né?
Então, às vezes tem um irmãozinho lá, entre os 19 irmãos lá que a pessoa tem, dos 17, 23, qualquer número aí que você tenha mais de um irmão, o outro pode ser uma pessoa manipuladora a ponto de chamar a atenção, atrair mais a atenção, criar oportunidades, e aí a vida da família acaba sendo em função desse irmão ou dessa irmã. O outro fica indignado, e é pra ficar mesmo. Ué, ou não? É claro. Hein? O recurso, olha aquilo, que investimento. Vamos dar um exemplo aqui, escola. Ó, não dá para pagar duas escolas, dois alunos naquela escola. Então vamos fazer o seguinte: você vai para aquela escola mais top e você vai para aquela escola perto ali do BOP, entendeu? Então você vai, entendeu? Aí você vai o seguinte, cada um vai para a escola, companheiro. E aí? Não é complicado, não, querido pastor Edson? A manipulação é uma arte que a gente aprende muito cedo, né? Todas as crianças, normalmente desde bebê já entende, né? Que ganha aniversário de 15 anos. Vambora. Você vai entendendo essa questão, né? Uma coisa que eu acho interessante da gente ressaltar é que nós pais, né, isso pode haver, a gente pode ter uma afetividade, uma identidade com o filho, isso é muito natural, a gente se identificar mais com o filho, mas isso não significa que a gente trate melhor esse filho, né, e aí os excessos é que trazem os prejuízos, como a nossa querida, né, Eveline falou, que na Bíblia mesmo fala da questão lá, que a gente vê algumas repetições, né, de Esaú e Jacó, e depois a gente vai ver, né, como a Bíblia trata isso, como isso traz prejuízos para a família, né, a gente se identifica mais com um e a gente acaba, de alguma forma, acolhendo mais. Num caso lá em casa, né, o meu irmão, o Edmilson, né, ele foi doente quando era pequeno, então, quer dizer, a proximidade dele com a minha mãe, de levar aos médicos, a gente não consegue entender isso, não conseguia entender isso. Então, da minha parte, eu sempre achava, não, minha mãe ama mais lá o meu irmão, toda essa questão, e os outros não são, e os outros também vinham da mesma forma. Mas essa questão de conversa, eu acho que precisa, porque as pessoas falam que a mulher tem o sexto sentido, né? A questão da intuição. E grande parte das nossas decisões nós tomamos na nossa intuição. E às vezes as nossas intuições, elas são intuições equivocadas, né? Então a gente está equivocado, pega uma premissa errada e a gente toma as decisões baseadas nessa premissa totalmente equivocada. Ouvinte dizendo, JR, eu sou a mais velha e quando eu era adolescente também senti que minha mãe amava mais o meu irmão do que a mim, mas agora eu entendo que não, ela me ama da mesma forma, ela sempre falava que era para o meu irmão se espelhar em mim, ou seja, eu era um exemplo, conta aqui a nossa querida ouvinte. Aí vem outro e diz assim, JR, eu sou filha única. Quer dizer, não está disputando com ninguém. Essa eleição aí, a pessoa está eleita. Sou filha única e não sou amada por minha mãe. Sempre ouvi na infância que eu deveria ser abortada. Olha que coisa, que doideira. Hoje ela é viúva, mora comigo e me cobra carinho, mas eu não consigo fazer. Conta a nossa ouvinte. Que faz ela, hein, querida menina da mesa de hoje? Qual a sua opinião, Eveline? Você dá o que você não recebeu, né? Quando você tem aí uma intervenção divina no sentido de um encontro com Deus, você passa a ter a ajuda dele de pedir, Senhor, me dá amor. Enche meu coração de amor por essa mãe que nunca me deu. E o Senhor age. Eu creio no poder da oração. Ele pode intervir aí, te dando ali, buscando dele. Porque humanamente a gente não pode dar o que a gente não recebeu. Mas com a ajuda divina a gente consegue. Então, nesse caso aí, só pedindo mesmo ao Senhor uma intervenção para que ele enche o seu coração de amor por essa mãe que não te deu, querida. Aqui o ouvinte dizendo, JR, eu sou mãe de 3 filhos, 28, 25 e 20. Realmente o primeiro filho eu cobrei muito, mas muito mesmo. E segundo, o segundo eu cobrei menos. O terceiro, apesar de ensinar sempre o que é certo, eu sou muito mais maleável com ele. Com o passar do tempo, eu fui me corrigindo ao cobrar e tratar com meu filho mais velho, dando a ele mais atenção, dando a ele mais carinho. Queremos acertar em todo o tempo. Agora, o outro lado também é verdade, que temos sempre aquele que mais nos identificamos por vários motivos. No meu caso, a filha do meio. Nós, como mães, temos que ficar atentas aos detalhes para não criarmos nossos filhos, eles achando que nós não os amamos, diz aqui
uma de nossas queridas ouvintes. Como tem gente falando sobre esse tema, queridos debatedores? A questão de ter identificação maior com o filho, isso acontece por características, né? Mas o que não pode haver é a questão da preferência, e a gente sabe que também acontece, onde um filho ali é o queridinho, né? A gente vê isso na Bíblia, né? Quando a gente vê a questão do Isaac, né? Ali amando mais Esaú e Rebeca escolhendo Jacó, e a gente vê como esse ciclo se repete lá na frente, quando Jacó prefere José. Quer dizer, ele aprendeu isso, não, eu tenho que escolher um também, ele reproduziu o modelo aprendido em casa. E é bom que o que é interessante, que muita gente não sabe, é que a Bíblia mantém coisas como essa para nos ensinar o que é errado. Sim. É pra gente aprender e falar assim, olha a zebra que dá aqui, ó. Ouvinte dizendo, JR, eu não tenho dúvidas do amor de meus pais por mim, mas eu sou a caçula, mas o meu papel é da mais velha em casa. Eu vejo meus pais, principalmente a minha mãe, preocupada demais em não desagradecer ou entristecer a minha irmã do meio, e com isso acaba entristecendo a mim e a meu outro irmão. E o pior é que essa irmã não parece reconhecer o esforço que meus pais fazem, chega a ser egoísta, e a vida deles acaba sendo em função de agradá-la, e ela só nos maltrata, diz aqui a nossa ouvinte. Aí falta uma correção, não falta não, gente? Faltou ali, né, a palavra mesmo diz, né, quem se nega a castigar seu filho não o ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo, tá lá em Provérbios 13:24. Então, o pai que ama de verdade vai disciplinar, porque a falta de disciplina dá nisso aí. Aqui, ó, meu esposo tem uma filha do primeiro casamento que mora com a mãe. Quando ela está conosco e nosso filho e eles aprontam, ele só corrige rudemente o nosso filho, entendeu? Porque a filha dele, ele não corrige. Muitas vezes eu tive que intervir para que houvesse o mesmo castigo, e isso acabou em discussão. JR diz que não pode corrigi-la porque ela não mora com ele. Eu acho que ele prefere ela do que o nosso filho. JR, essa questão é muito confusa, é muito difícil da gente chegar e colocar essa questão. Talvez ela também prefira o filho do que no caso, a mulher da enteado, né? Então, é essa a questão. Então, isso às vezes é muito difícil da gente chegar e julgar assim. Precisa ser um trabalho de sentar, de diálogo, de conversa, e talvez até, por exemplo, do enteado não estar mais presente, né? No caso, não estar mais presente ali com eles, porque isso é muito confuso, esses relacionamentos que são relacionamentos, e a gente falou um pouco sobre a questão de Jacó, né? E Jacó, a preferência dele por José foi exatamente que José era filho de Raquel, quem ele amava e quem ele queria, quem ele trabalhou. Então, quer dizer, essas questões, elas são muito mais confusas e difíceis de lidar, né, do que simplesmente dizer, vai preferir. Ela vai ter uma preferência pelo filho próprio, né, dos dois, e ele, de alguma forma, vai querer também defender e vai aparentar que ele prefere ela. Bom, vimos aqui que esse é um assunto comum, que está na pauta de todo mundo, as pessoas falam disso o tempo inteiro, conversam aqui, depoimento aqui dos nossos ouvintes, com várias histórias diferentes, mas várias histórias tendo este assunto como foco, este assunto como ponto central, o que nos traz a ideia de que é um problema grave que a gente precisa tratar um pouco mais. A gente precisa conversar mais, observar mais, e quem sabe, papai, mamãe, quando você tem mais de um filho, ou em alguns casos é enteado, seria muito oportuno que alguém da sua confiança pudesse estar perto a ponto de você poder, com sinceridade, perguntar se essa pessoa acha que você está sendo injusto, que você está sendo... que já está escolhendo um ao outro, e esse olhar externo com sinceridade, com tranquilidade, pode ser que ele venha aliviar um pouco desses equívocos que são cometidos, obviamente, sem maldade alguma, né? Em alguns casos não, mas a maioria dos casos sem maldade alguma. Eveline, por gentileza, informe para os ouvintes da 93 FM a hora certa no Rio de Janeiro. 11h30. Sua obra
da sua vida, seu amor. Todos os dias nós estamos tendo o privilégio de mandar aquele abraço carinhoso para os pastores aniversariantes do dia. O pastorzão tá aniversariando, a pastora tá aniversariando. Como é bom a gente poder todo dia aqui, segunda a sexta-feira, claro, mandar aquele abraço carinhoso, mencionar o nome, honrar o pastor e orar pelo pastor e pela igreja, sempre no final do debate 93. Então, todo dia, entre 11 e meio-dia, mande aqui, os pastores estão aniversariando, nós vamos compondo aqui uma planilha e todo dia nós vamos reconhecer aqui, sempre de segunda a sexta-feira, um carinhoso abraço para pastores, pastoras, os líderes espirituais, mencionando claramente o nome das igrejas, o que pra gente é muito importante, o nome completo do pastor, o nome completo da igreja, para que a gente possa reconhecer e mandar aquele abraço especial. Sempre, minha gente, aqui ó, você pode mandar pelo 968038319, que é o WhatsApp da 93 FM, 968038319, participando com a gente aqui do nosso debate 93 e também naturalmente pelo telefone fixo, que é o 24610093, 24610093. Você participa com a gente aqui na 93 FM, esta aqui é a rádio do povo de Deus. 11h31 no Rio, anota aí, 11h31, minha gente, bom dia. Estamos juntos no Debate 93. A Folha de São Paulo amanheceu hoje com a seguinte notícia: mesmo diante da morte de 152 policiais militares desde o ano passado, a maior parte no horário de folga, a Polícia Militar no Rio de Janeiro proíbe que seus homens e mulheres levem a arma da corporação para casa. E a matéria segue: salvo em situações especiais, com autorização do comando, as armas ficam no quartel. Se quiserem se proteger no horário de folga, precisam comprar a própria arma. As opiniões se dividem em contrários e favoráveis ao posicionamento do comando da PM do Rio. E aí, qual é a sua opinião, querido ouvinte que nos acompanha? Você que está vivendo essa realidade do dia a dia, percebe as lutas e as batalhas daqueles que estão sendo alvos constantes dos bandidos, os policiais, que muitas vezes, em horário de folga, como diz a matéria, são alcançados e apanhados. Que pensam os queridos ouvintes e também aqui os nossos queridos debatedores? Ser policial no Rio de Janeiro é sinônimo de ser herói, né? Porque você tem um salário que não é espetacular, enfrenta um crime mais armado do que muitos exércitos em muitos países, com um nível de falta de respeito ao ser humano, falta de amor ao próximo inacreditável. Outro dia estava ouvindo do prefeito Carlos Moraes, que é o prefeito de Japeri. Tem uma criança de 12 anos de idade, fica dentro da floresta, foi treinado por um grupo de guerrilheiros de Angola, um grupo de angolanos que tem aqui no estado do Rio de Janeiro, a cortar as pessoas. Então ele esquarteja a pessoa viva. É um garoto, 12 anos de idade, faz isso em Japeri, dentro de uma floresta. Eram 3, 2 morreram, agora ainda tem esse terceiro lá dentro. E assim, o mais incrível é que as pessoas ficam sabendo, né? Elas estão sabendo, porque me contou o prefeito da cidade. E ainda tem essa legislação brasileira que acaba beneficiando o sujeito, independente do crime que ele comete, só por conta da idade que ele tem. Mas voltando aqui para o que interessa, que é o policial ele trabalha 24 por 72 ou 12 por 36, portanto ele está muito mais tempo fora do trabalho do que dentro do trabalho. Pela lei, a única força que pode andar armada legalmente para nos proteger é a polícia, é o exército, né? Mas o exército, teoricamente, é para proteger o país. Agora está com intervenção no Rio de Janeiro, mas é para intervenção do país. No caso específico da polícia, ela tem o nosso, digamos, a gente deu à polícia o direito de nos proteger, de andar armada. E você dizer para um policial que num dia está num combate e outro dia está desarmado, que ele vai enfrentar determinado tipo de crime em determinada região, inclusive às vezes muito próximo de onde ele mora, quer dizer, num dia ele está armado no combate, no outro dia ele está desarmado e alvo de bandido, é inaceitável. É inaceitável. Hoje tem uma matéria
no jornal dizendo que 20% da corporação policial está envolvida com corrupção. Ora, gente, quem está envolvido com corrupção é o Palácio Guanabara. Quem está envolvido com corrupção é o Palácio do Planalto. O exemplo vem de cima. Então tem que corrigir. Primeiro é o seguinte: prende o governador, já está preso o ex-governador. O ex ainda foi preso 3 vezes. O atual está indiciado. Então, se o jogo é esse, vamos começar por onde está o crime. O crime está no Palácio Guanabara. E dali vamos descendo e corrigindo. Eu fui, pastor JR, secretário de administração durante 5 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro. A bem do serviço público, eu demiti da Prefeitura mais de 200 pessoas. Em que ano isso foi? Entre 2001 e 2006. Nesse período, cerca de 200 pessoas saíram de lá, perderam o seu cargo e tal. O que é a bem do serviço público? Pessoas que se envolveram com corrupção, ou com algo que fosse ligado ao prejuízo do erário, com participação ativa daquele servidor. A gente nunca anunciou de que tinha um servidor corrompido, coisa do gênero. Você afasta ele e aí pronto, a corporação segue. Porque qual é o risco que corre? É o pessoal olhar para a prefeitura, olhar para a polícia, olhar para aquele órgão e dizer: tá vendo? É um bando de bandido, é um bando de corrupto. E aqueles que falam mal da polícia não conseguem entender que a polícia é a nossa última instância de proteção da vida. Não tem jeito. Então tem que melhorar a polícia, requalificar a polícia, instrumentalizar, dar ferramenta, corrigir o que está errado lá dentro. Agora, esculhambar a polícia é você desproteger o seu filho, é você desproteger a sua esposa, o seu esposo, a sua família. Então, assim, é óbvio que a polícia deveria estar armada 100% do tempo dela, e acho, inclusive, que os crimes cometidos contra policial deviam ser crimes, assim, punidos não só com uma velocidade muito grande, mas com uma pena muito maior. Porque quando afronta um policial, está afrontando o meu filho, a minha filha, o seu filho, os nossos pais. Está afrontando cada um de nós. O que pensam vocês? Eu concordo com o que o Indy falou. A questão eu acho inadmissível isso, como ele citou, em muitos casos os policiais são enviados para operações próximos à área onde moram, né? Então é conhecido ali, as pessoas sabem onde ele mora às vezes, e aí um dia ele está ali no confronto, está armado, está com sua equipe, está ali totalmente protegido, e no outro dia ele está ali totalmente vulnerável, sem chance de se defender, e aí com toda essa questão, né, de salários baixos, se ele não tiver o recurso para comprar arma, e aí ele vai ficar assim? E tem uma coisa que acho que é necessário que a gente entenda, né? Acho que os lugares onde tem crime organizado, em qualquer lugar que tenha crime organizado, eles estão, se é organizado, eles têm ali as facções. Então, ainda que ele não esteja próximo à região que ele mora, se a facção está na região que ele mora, ele se torna uma pessoa conhecida, ele se torna um alvo. E tá aí, claro, esse menino agora que conseguiu recuperar a arma de um camarada, foi preso, foi morto lanchando, quer dizer, não pode nem comer na rua mais. Andréa Maia está aqui com a gente, é quem dirige a 93 FM, teve uma experiência vivendo em Israel durante alguns anos, e lá o exército de Israel funciona de uma forma diferente, até por conta do tempo de dedicação diferente de meninos e meninas, mas tem um tempo diferente do nosso aqui especificamente. Mas a presença da arma com eles, Andréa, conta para os nossos ouvintes, é constante? Então, bom dia a todos. Eu fui pega ali meio de surpresa, mas sim, o que acontece? Eu tive a oportunidade de morar lá, então eu não sei se as leis mudaram, mas assim, a minha experiência foi entre 1990 e 1991. E nesse período, a gente, como até hoje, né, todas as pessoas de 18 a 21 anos estão no exército. E o que me chamava a atenção logo quando eu cheguei lá é que todos os jovens, homens e mulheres, portavam armas pesadíssimas, né, metralhadoras, assim, era Uzi era a arma de mulher, né, e tinha aquelas metralhadoras gigantes para homem, e eles, essa população de 18 a 21 anos circulava pelo país, e a gente tinha até uns cartões postais de Israel na época que eram tipo soldado dormindo com a arma, de repente numa praia, num banco, em algum lugar. Então, assim, as pessoas andavam armadas o tempo inteiro, e quando iam para casa levavam a arma, quando iam para boate
levavam a arma. E lá eu fui saber que as pessoas não desgrudavam da arma e andavam com ela o tempo inteiro. Primeiro que ficava com ela o tempo inteiro. E porque também que se perdessem essa arma, eles eram presos durante 7 anos. Então existia a questão da pessoa estar armada o tempo inteiro, né? Estivesse trabalhando ou não. E uma responsabilidade muito grande com o uso desse equipamento. Então, era todo mundo armado e levava arma para casa, levava arma para o restaurante, levava arma dentro do ônibus, do shopping, e estivesse trabalhando ou não. Parece que a lógica é, estamos em guerra. Estamos em guerra. Então, se estamos em guerra, nós precisamos estar armados. Aí os policiais no Rio, eles estão em guerra, mas não andam armados, a não ser que eles estejam de serviço. Então, essa lógica aí que a Folha de São Paulo traz para nossa reflexão seria melhor que os policiais pudessem permanecer armados? Um ouvinte aqui no WhatsApp diz, olha, essa proibição de usar arma oficial quando de folga muitas vezes leva o policial a adquirir uma arma clandestina, o que é pior, diz aqui a nossa ouvinte, quer dizer, a análise que ela faz sobre esse tema. Seria o caso de repensar essa ordem para que, já que estamos em guerra, porque se temos uma intervenção federal, se um general assume a liderança da segurança pública no estado, ou estamos em guerra, ou como é que é o nome desse negócio? Entendeu? Então, se estamos em guerra, não seria uma exceção também? Quer dizer, ter uma exceção para que os policiais pudessem estar armados? O que vocês pensam? Com certeza. Só para terminar aqui minha participação, por acaso eu estava lendo esse final de semana uma matéria super interessante de dezembro de 2017, falando sobre uma comparação com a quantidade de pessoas que morrem no Brasil. Parece que essa matéria foi feita em 2015, comparando com dezenas de países. Então, a quantidade de pessoas que morrem no Brasil, se não me engano, nesse ano foram 53 mil pessoas. O que equivale a... O mapa é muito impressionante dessa matéria, se alguém tiver, joga no Google e vê lá, super interessante. O mapa das mortes, você soma, você soma. O que acontece no Brasil é o somatório do que acontece nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa inteira, enfim, mas assim, eu fiquei tão impressionada porque são dezenas de países. Então, o somatório da violência, dos assassinatos em dezenas de países é menor do que o Brasil. Ou é a mesma coisa. Então, assim, estamos em guerra, não é de hoje, é há muito tempo. Realmente as coisas têm que ser revistas, e essa coisa de você ficar os direitos humanos defendendo algumas coisas impressionantes, né? Enquanto está todo mundo morrendo. Eu, particularmente, tenho vários amigos que perdi por causa de assalto aqui, assalto ali. Então, assim, a coisa não é uma brincadeira, é muito séria, e a gente tem que ver os modelos, o que acontece. Como vocês citaram aí, Israel é um belo exemplo. As pessoas dormem armadas, têm responsabilidade com este equipamento, ou seja, não é uma brincadeira, se perder vai preso e fica preso 7 anos, e é por aí. Estamos em guerra e alguma coisa tem que mudar, muita coisa tem que mudar. Olha, eu estive lá em Tel Aviv, em Israel, e fiquei muito impressionado. Eu fui para lá para preparar um plano de segurança para o Rio, ouvi os israelenses. E aí foram 10 dias trabalhando lá em Israel, muita reunião e tal. Um dia acabou mais cedo e eu fui à praia, 4 da tarde. Às 4 da tarde eu encontrei uma moça de biquíni e um fuzil. Aí eu estava junto com Paulo Borhaus, enfim, o sujeito foi deputado por outro estado, Santa Catarina. Eu estava lá com uma delegação da polícia de Santa Catarina. E aí ele disse assim, vamos lá perguntar para ela. Eu falei, você tá maluco? Uma pessoa com fuzil? Ele falou, não, você é do Rio de Janeiro, está acostumado a ver fuzil na mão de bandido. Certamente ela é do exército, ela é da polícia e tal. E a gente foi conversar com ela. E ela explicou o seguinte, ninguém larga a arma lá. Ninguém larga. Depois, quem era essa moça? Ela era do exército israelense, e ela era a pessoa que selecionava as pessoas do exército que iriam trabalhar na polícia de Israel, que é a Mossad. Então, ela contou pra gente todo o processo. Ninguém leva na base da brincadeira como aqui. E ela falou outra coisa. Índio, tá portando um fuzil, é inimigo. E inimigo não tem conversa. Então aqui em Israel ninguém porta fuzil. Porque se estiver portando e não for do exército, não for polícia, leva tiro. E a lei permite. Porque não dá para brincar. Não dá para dizer para uma pessoa que está portando um fuzil que ela está usando aquilo para autodefesa. Não está usando para autodefesa. Outra coisa. O interventor da segurança pública no Rio de Janeiro não é o general Braga Neto.
chama-se Moreira Franco. Foi ele que fez esse movimento para fazer essa intervenção. É uma intervenção feita de forma atabalhoada, sem estratégia, sem planejamento, sem saber qual o dia seguinte e sem orçamento. Não tem dinheiro. Quem está dizendo que não tem dinheiro é o atual ministro da Fazenda. E ele diz o seguinte: tem que me dizer da onde que eu vou tirar o dinheiro de um país que está com dificuldade para botar exclusivamente no Rio, quando São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, Rio Grande do Norte, tem crise de segurança em vários estados. Santa Catarina não, mas em vários outros estados do Brasil ao mesmo tempo. Então, eu teria que dar esse mesmo tratamento. Então, o que aconteceu aqui, eu estou torcendo que dê certo, né? Que deixe algum legado. Da primeira vez que houve a participação do governo federal aqui, foi no ano passado, eu fui ao ministro Raul Jungmann, pedi a ele um legado. Ele estava no Clube Piraquê. Cheguei lá e disse: ministro, olha, tem 2 legados fundamentais que vocês podem deixar aqui. Fundamentais: é desarmar os bandidos e retomar território. Sem retomar território e desarmar bandido, não tem conversa. Eu disse: bom, vamos ver como fazer. Não tinha planejamento. Curiosamente, foi na semana que poderia cair o presidente Michel Temer. Houve aquela manifestação, aquela participação do governo federal aqui. Um mês depois, eles sumiram. Aí tem uma segunda... Não, ainda fui publicamente num debate sobre segurança pública, onde eu era palestrante, e também era o general Etgoin. Esse general, ele trabalha ao lado do presidente em Brasília, ele sabe o que tem que ser feito e ele é muito preparado. Haja vista aquela fotografia no jornal Globo, quando houve a intervenção, todos estavam com cara de assustados e alguns até de irritados. Só o presidente que estava feliz, porque ele imaginava que ali tinha feito uma movimentação que talvez, do ponto de vista político, recuperasse o PMDB do Rio de Janeiro. Quer dizer, o interesse deles não é a segurança da gente, porque se fosse, já tinham feito isso e teriam feito agora bem feito. O interesse deles é político, é tentar recuperar a imagem do PMDB do Rio, tentar tomar o PMDB do Rio da mão do Pisciani para a mão do Moreira Franco. Esse é o jogo que está sendo jogado e nós somos, infelizmente, massa de manobra. Esse tópico aí, a gente está discutindo esse tópico desde que começou esse tema, para aprofundar, e tendo ouvido aqui diversas opiniões a respeito. Acho que a maioria está realmente bastante irritada com a possibilidade de ser uma manipulação, mas quanto à questão da arma para o policial, que é o nosso tópico aqui chave, o que eu estou entendendo, se eu estou lendo bem aqui a mesa, a opinião de vocês 4 é que vocês são favoráveis. Exatamente. A isso. Favorável. E naturalmente ele não apenas ele pode usar a arma, mas ele é responsável pelo uso da arma, ou seja, evita qualquer tipo de ação clandestina, evita que ele se torne um alvo fácil, porque um dia ele ataca, outro dia ele é atacado. A forma como as pessoas estão, a forma como os policiais estão morrendo, a forma, entendeu? Não é uma coisa, é uma sequência, é uma coisa contínua, abatidos, né? São abatidos, é uma coisa assim, insana o que está acontecendo aqui, que todo mundo sabe que todo mundo conhece, a gente conversa a falar sobre esse assunto aqui, as esposas mandam WhatsApp, os filhos mandam WhatsApp, os próprios policiais nos escrevem aqui desesperados, vou fazer o quê? Ele tem que ir lá, trabalhar, sair de casa, resolver a vida, como é que faz? Esse problema eu acho que é muito mais do que a questão somente de segurança. Eu acho que a gente passa por um problema também social, né? Isso é uma questão antiga que eu não sei como a gente vai vencer. A gente tem várias crises e as crises elas trazem como consequência essa questão de assassinato. Eu acho que isso é apenas uma consequência de várias questões sociais que precisam ser resolvidas no Brasil. Por exemplo, se a gente tiver talvez estabilizada a questão política, talvez a gente tenha amenizado essa questão da violência no Brasil. Se a gente tiver talvez estabilizar a questão social, talvez a gente consiga melhorar a questão da violência. Eu acho que a violência é apenas uma consequência de tantas outras coisas que eu acho que precisa ser colocadas como tratamento sério, né? A gente vê a questão da corrupção, que foi bem citada aqui, né? E a gente vê que até mesmo a questão da violência, como a gente vê, é algo que leva à questão da corrupção política, né? Então, isso é muito triste. Eu acho que todo mundo concorda com isso, pastor Edson, mas o fato é que tem que começar por algum lugar. Se é essa uma estratégia, ainda que seja uma estratégia política, etc, que está aí descrito, foi muito bem descrito aqui pelo Índio, o que nós temos é isso. O ideal é que agora, na mesma toada, fosse todos os processos. Mas a gente sabe que os processos não vão.
Não vão por vários motivos, e talvez o primeiro deles é porque não houve planejamento. Não houve e nem está havendo. É porque não houve, tudo bem, mas não há planejamento. Me perdoe, o problema é a falta de interesse. E olha só, a gente está discutindo aqui a questão da polícia tal não estar armada no dia de folga. Eu quero uma polícia armada, respeitada, prestigiada, protegida, porque só assim ela vai poder nos proteger. Como é que você quer que a polícia trabalhe no dia que ela está sendo remunerada para trabalhar e no dia de folga ela está desprotegida, como bem foi colocado aqui, sendo alvo fácil, desarmado de qualquer um? Ouvinte dizendo é uma coisa estranha, colocam o exército nas ruas, mas não estruturam a polícia. Conta aqui o ouvinte, outro ouvinte, dizendo o seguinte: olha, parabéns ao pastor que se colocou de forma impressionante sobre o assunto do desarmamento da polícia. Tá aí a palavra sobre esse assunto. Obrigado aqui aos queridos ouvintes participando, trazendo as suas opiniões e observações. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: gente, olha, a sociedade é hipócrita. Reclama do quê? Reclama do policial devidamente armado, aquele que foi treinado para o proteger, mas dependendo de onde mora, não emite qualquer opinião sobre bandidos armados em seu local de residência, inclusive prefere os marginais do que os policiais. Conta aqui o ouvinte. Opinião, gente, opinião é por aí. A polícia militar não respeita a carga horária dos seus policiais com relação a armas acauteladas. Somente oficiais têm esse direito. Alguns praças também levam, mas porque são puxa-saco desses oficiais. Tá aí, o ouvinte fala. O ouvinte pode falar o que quiser. Querido, às vezes a arma do policial não basta. O delegado morreu com 2 pistolas no carro. Os bandidos são covardes, eles vêm em bando e altamente armados. Eles têm um negócio do fator surpresa, é o que todo mundo fala, né? Você pode estar armado, mas você não está esperando. Né? Você não está esperando. E os camaradas chegam, quem faz o mal é assim mesmo. Ele chega de surpresa, é uma armadilha, né? A JR, olha aqui, a mãe, ó, meu filho é policial militar e só tem uma arma porque nós compramos para ele com a venda da nossa casa. Olha aí. Vendeu a casa para comprar arma. O valor foi 5 mil. Nunca ele teria condições de comprar a arma com o salário que ele tem. Às vezes os pais estão ali, né? Os pais vão dizer assim: olha, eu vou dar uma arma para ele não ficar tão solto aí. Meu Deus do céu. Aqui as opiniões continuam sendo dadas aqui. Eu quero agradecer aqui os nossos queridos e amados ouvintes. Eu conheço policiais que tiveram que abandonar sua casa, pois o tráfico tomou conta da rua. Eles tiveram que sair de suas casas, que foram invadidas em Belfor Roxo. Conta aqui um ouvinte apresentando a sua opinião. Infelizmente também os casos dos policiais que estão armados com armas irregulares e cometem homicídios, como o fato que aconteceu na sexta-feira passada em Cascadura, diz aqui o ouvinte. O ouvinte está dando opinião. Outro ouvinte: estive em Israel semana passada e pude constatar a segurança. Eles andam armados o tempo todo. Eu moro na Bahia, diz aqui o ouvinte. Mas a segurança de Israel não é só aquela arma do pessoal ali, não, né? Só os antimísseis são um fator maravilhoso, né? O cara joga um míssil pra lá, já sai um antimíssil. A maior arma de Israel é a inteligência. A inteligência e a cultura. O antimíssil vem da inteligência. Não, a inteligência e a cultura. Você não anda em Israel, você não deixa uma bolsa na praia solta em Israel. Isso foi outra coisa que aconteceu também. Uma pessoa botou uma bolsa, deixou solta lá, daqui a pouco começou um megafone na praia e tal, ninguém sabia que era a tal da bolsa solta ali. Eles também vivem em estado de alerta o tempo todo. Agora, tem muita inteligência por trás. Muita inteligência. Você sabe que tem uma cerca eletrônica. Depois da cerca eletrônica tem a cerca elétrica. A cerca eletrônica, em qualquer lugar, a cerca eletrônica aciona o sistema de segurança por satélite, que vai exatamente onde foi, para saber se foi um coelho, se foi um bicho, se foi uma pessoa, se foi alguém invadindo um carro que desgovernado atingiu. Ou seja, existe um trabalho de inteligência desde os tempos bíblicos, né, minha gente? Então, você imagina bem, pequenininho como é, no meio dos inimigos. Hein? O que acontece só é que, assim, a gente isola esse problema, né? O problema da segurança, isola isso. A gente, se não sabe como fazer, que me parece que aqui no Brasil não sabe fazer, você copia, né? Isso aí é fácil, você pode copiar. Mas o problema não é só a segurança, né? O problema é que, assim, o que é necessário de segurança para você controlar um Brasil sem esperança? Um Brasil sem educação?
né? Um Brasil onde as pessoas não têm esperança, porque elas ligam a televisão e veem tanta corrupção, tanta coisa horrorosa, tanto roubo de bilhões. Então, assim, tem a questão isolada da segurança, mas como o pastor falou, o buraco é muito mais embaixo. Exatamente. Né? Então, realmente, assim, a gente não vai resolver uma coisa. Pode armar até os dentes, pode botar o exército, a aeronáutica, o Jaspion, o coelhinho da Páscoa, todo, não vai adiantar. A verdade é essa, né? Infelizmente. Então, assim, outras coisas têm que ser feitas, e acho que a gente tem eleição agora no final do ano, né? E que cada um vote direito e não troque seu voto por um qualquer, né? Porque o resultado a gente vê aí o que está acontecendo. Para ilustrar essa crise, o ouvinte dizendo que JR, estou ouvindo o seu programa na varanda da minha casa. E na frente da minha casa, nesse momento, estão 2 adolescentes armados, vigiando o ponto. Isso é 24 horas. Acho um absurdo os policiais não terem esse direito. Dá aqui a sua opinião, um ouvinte que está olhando tá na varanda de casa olhando. Só não aumenta muito o rádio, não, hein? Porque senão vão saber que você está entregando. Sou policial militar, aqui ouvinte. Sou policial militar e confesso que no tempo em que estamos vivendo, a melhor opção é não andar armado. E mesmo sendo uma transgressão disciplinar, não andar com a identidade funcional. Passei a fazer isso e não me arrependo. Infelizmente, hoje os bandidos assaltam de fuzil. E o que uma pistola, um revólver pode fazer numa situação como essa? A cidade chegou numa situação que está fora de controle. Particularmente, não creio que essa intervenção vá dar jeito. O nosso governador admitiu que perdeu o controle da segurança pública. Se quisesse realmente resolver, colocaria um coronel sério no comando geral e daria liberdade de ação ao policial. Porque não deu o comando geral. Tô lendo a opinião do ouvinte, hein? Tem mais uma informaçãozinha. Porque não deu o comando geral ao coronel Salema. Eu te respondo, porque não convém. Ao contrário do que pensa, o policial quer trabalhar, ele só não pode. Enquanto os direitos humanos dominam os poderes, nós não veremos mudança. Direitos humanos para humanos, direitos, compartilha aqui o ouvinte. O ouvinte tava engasgado. Tava engasgado. Falou, ouvinte. Só para fazer um registro aqui, quem manda no governo do estado está dentro da cadeia, que é o Pisciani e é o Cabral. Por que colocarão um coronel sério, como é o Salema, para tocar a polícia? É simples assim. A gente tem que lidar com a realidade. Quem manda no governo do estado está preso. É o Pisciani e é o Cabral. Então, eles não têm condição nenhuma. E mais, quando fizeram a intervenção, eu fui ao presidente Michel Temer em 2016, pedi intervenção no Rio de Janeiro. Mas eu fui pedir intervenção, que fosse uma intervenção no estado como um todo. Só, olha, tira o governador, estão com problema, coloca alguém da confiança do governo federal que possa fazer um trabalho sério. Agora, entregar a segurança. Mas a pergunta é o seguinte, com que dinheiro? Porque o caixa continua na mão do governador, que já não botava dinheiro na polícia. Então, é tudo pra gente ficar aqui, tomara que dê certo, eu não estou torcendo contra. Quero deixar claro aqui aos ouvintes, eu estou torcendo que dê certo, naturalmente, mas estou com muita preocupação, porque se não der, vai ser a terceira vez em 2 anos que o sentimento, as expectativas da sociedade vão numa direção e depois acontece algo diferente. Andréia, o nosso ouvinte informa que ele está ouvindo com fone. Ai, que bom. Preocupada com a sua vida. Que outro dado você nos traz aí, Andréia? Não, é só mega polêmico, né? Mas assim, super polêmico. Eu estive ano passado também lá em Israel. Vou voltar com Marcela Bastos e Rosane Félix agora em maio. Mas eu amo Israel e estive lá ano passado, e uma pessoa que mora lá me falou sobre um carro branco que passava. Tá vendo aquele carro branco que tá ali? Então, aquele carro branco é uma polícia especializada para momento de crise que tem a permissão para matar. Então, assim, eu fiquei bem chocada, mas existem momentos. Outro dia eu estava vendo uma matéria do Exército, alguém falando sobre, mas e se tiver alguém apontando, eu vou poder atirar? Então, essa polícia lá de Israel é uma polícia especializada, uma superinteligência de um carro branco, que eu não quero nem ver na minha frente aquele carro branco, mas é um carro que tem uma autorização especial, que eles não serão punidos, porque eles são altamente treinados. Se eles vão conter uma situação de grande risco, eles têm autorização para matar. Tá aí mais uma informação sobre o que acontece em Israel, que é um modelo, pelo menos nessa área específica aí, de
segurança. Quero agradecer aqui a franqueza, a clareza, a objetividade dos nossos debatedores, também tratando sobre esse assunto no programa de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Andréa Maia, obrigado, um abraço. Agradecer, né? Eu nunca sento aqui, agradecer aos nossos ouvintes amados. Desejar aí que mesmo com esse quadro todo, né, a nossa grande esperança vem de Deus, né? Só Jesus mesmo, é a paz de Deus, e a gente orar, na oração é que a gente realmente pode encontrar alguma solução, e Deus, apesar de toda a cena horrorosa que a gente vive, eu acredito que Deus pode fazer tudo novo. Um beijo para cada um de vocês que está aí do outro lado, a gente ama vocês. Obrigado, Andréa. Índio da Costa, obrigado, um abraço. Muito obrigado pelo carinho, prazer enorme estar aqui com a Andréa na mesa agora, né? Brilhando aqui na mesa ao nosso lado e trazendo experiência internacional para a segurança pública, o que é muito bom. Eu queria deixar meu Facebook para os ouvintes, que é o Índio da Costa, é o facebook.com/Índio da Costa, para a gente poder continuar conversando. Querido pastor Edson, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida filha Ellen, que ontem completou 21 aninhos. Parabéns. Né? Que bênção, que maravilha. Eu gostaria de mandar um abraço para minha Igreja Presbiteriana Luz, que completa 11 anos de organização. A partir do próximo domingo nós teremos séries de trabalhos especiais, e gostaria de convidar nosso povo para estar conosco. A partir de amanhã nós teremos a inauguração da loja Cultura Cristã, lá na rua Regente Frejó, número 69, loja 1, né? Nós teremos lá literatura boa, de qualidade, para você estar lá. Amanhã, a partir das 9 horas, a loja vai estar aberta. Eveline Ventura, obrigado, um abraço. Obrigada, JR. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Um grande abraço aí para todos os ouvintes, e um beijo especial para o meu filho Aaron, para minha filha Sofia, para a Silvana, que está lá com eles para mim, e para o meu maridão, Alessandro. Maravilha. Vamos orar também pelos pastores e pastoras aniversariando no dia de hoje. Nós vamos orar pelo pastor Ângelo França, completando hoje mais um ano de vida. Pastor Ângelo França é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Porta da Fé. Oramos também, vamos orar também pelo pastor Rafael Bilingue, da Nova Vida do Catete. Pastor Rafael Bilingue, da Nova Vida do Catete. O pastor Juvenilson Freire, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Santa Rita, Nova Iguaçu. Também pela pastora Maria Helena, do Ministério ID do Chapéu Mangueira, no Leme. O pastor Cláudio Lucas, da Igreja Cálice da Aliança, em Tinguá. Vamos orar por esses pastores. Um abraço para essas igrejas: Cálice da Aliança, Ministério ID, Batista Nova Filadélfia, Nova Vida do Catete, Assembleia de Deus, Ministério Porta da Fé. Vamos orar pelos pastores Ângelo França, Rafael Bilingue, Juvenilson França, Cláudio Lucas e a pastora Maria Helena, todos aniversariando no dia de hoje. Para nossa alegria, vamos agradecer pela vida deles e rogar a bênção do Senhor sobre cada um. Vamos orar também pelo nosso estado, a segurança pública, que foi alvo da nossa conversa, das nossas opiniões. Obrigado, ouvinte, pelas opiniões sempre claras e fortes. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus. Eveline, ore conosco, por favor. Sim, Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença nós estamos nesse momento para Te agradecer, Senhor, por mais um espaço que o Senhor nos deu, uma oportunidade de estarmos aqui debatendo esses assuntos que fazem, Senhor, diferença na vida de tantas pessoas. Nós queremos Te apresentar, Senhor, as pessoas que estão agora enlutadas, sofrendo por ter, Senhor, enterrado algum ente querido, que o Senhor venha confortar e consolar seus corações. Aquelas pessoas que estão enfrentando alguma enfermidade, que o Senhor venha intervir, agir, Senhor, manifestar a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida delas. Nós queremos também, Senhor, Te apresentar os pastores que estão aniversariando, pastor Ângelo França, pastor Rafael Bilingue, pastor Juvenilson Freire, a pastora Maria Helena, o pastor Cláudio Lucas e a todos os outros, Senhor, que nós aqui não temos os nomes, mas o Senhor conhece, que estão aniversariando nesse dia. Que o Senhor venha, Senhor, restaurar suas forças, seu ânimo, Senhor, dar mais e mais saúde, vigor, Senhor, e que o Senhor possa continuar abençoando cada um deles nessa sua caminhada. Fica conosco ao longo desse dia. Guarda, Senhor, cada um que está aqui, as suas famílias e o nosso regresso, Senhor, para as nossas demais atividades. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe.
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.